Às queridas irmãs, aos queridos irmãos da nossa Congregação Espírita Francisco de Paulo, aqui estamos de retorno, nessa feliz oportunidade para nos voltarmos, para os temas assim tão relevantes para nós mesmos, para a continuidade das nossas migrações, das nossas existências, que tanto nos trazem alento, bom ânimo nas nossas atividades, seguir o Mestre, que é o nosso objetivo, seguir as leis de Deus por intermédio de Jesus. E nós, nessa nova oportunidade, apenas para relembrar que já tivemos uma anterior, em que nós refletimos em conjunto aqui a respeito sobre mediunidade e a meditação. E nessa oportunidade, o nosso querido amigo nos sugeriu aqui um tema que eu confesso a todos que me emocionou muito, que é Jesus e felicidade, Então, esse tema, assim, nós fizemos esse, não trabalho para palestras, para exposições, isso não me faz muito bem, não. Eu acho que na doutrina todos estamos caminhando, todos estamos juntos, nas nossas reflexões, nas nossas dúvidas, quem não as possui, nos nossos desafios, as nossas naturais dificuldades. Então, quando nós nos juntamos, é como se nós estivéssemos assim. Em verdade, nós estamos online, mas nós relembramos os nossos círculos domésticos, familiares que eu digo na casa, dos nossos grupos de trabalho, de estudo, juntos, refletindo, cada um com a sua ideia, se ajustando, se harmonizando. Esse todo que é o ser coletivo, que Kardec fala no Livro dos Médiuns, que toda reunião é um ser coletivo, e que ela se desenvolve em função da eficiência, do teor, da capacidade de cada um de nós. Então, nós nos voltamos assim para esse tema. Estamos muito felizes em trocar ideias com os irmãos. Trocar ideias, embora estejamos à distância, mas nós estamos pensando, refletindo. Aqueles que nos ouvem, ou porventura venham a nos ouvir, também ficará aqui essa mensagem de gratidão por esses trabalhos que são sempre encontram em nós muita esperança, muito bom ânimo. Então nós fizemos uma espécie de uma retrospectiva, de uma convergência do que nós temos no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro do coração. Com relação a Jesus e felicidade, a primeira indagação que nós fizemos, que é o que todos nós fazemos, quem não gosta de ser feliz? Quem não luta para ser feliz? Ter as suas naturais dificuldades, ao vencê-las, como está a felicidade? Como ficamos alegres, felizes, nesse nosso conforto, nessa irradiação, a nossa família, a nossa vida de relação, o trabalho, as atividades que nós temos, como nós somos felizes quando nós encontramos assim gratidão, e quando nós não encontramos, exercemos essa gratidão, fazemos aquela empatia, ou seja, estamos trabalhando dentro de nós para adquirir essa completa felicidade, porque por enquanto ela está no seu nascedor, na sua marcha ascensional junto a nós. Então nós extraímos do Livro dos Espíritos, lá na parte 4, das Esperanças e Consolações, 2 questionamentos aqui que para nós foram bastante para as nossas reflexões. Um deles é a questão 920, que diz respeito, essa parte 4 é das Esperanças e Consolações, já falamos, e o capítulo 1 é de Penas e Gozos Terrestres. E aí nós nos atemos a 2 questionamentos, uma é a questão 920, a outra é a questão 921. Nós vamos trocar ideia muito rápida, sintetizando aqui em função do conteúdo do tema e também do tempo que nós temos, que é em torno de 30 minutos. Então Kardec, com aquela lucidez, indaga dos espíritos da terceira revelação
que o homem pode gozar de completa felicidade na Terra, completa felicidade, né? O todo. Seremos inteiramente felizes ou a nossa felicidade é assim, aqui, ali, acolá, junto, aqui, vai aquela relatividade. Mas a pergunta é incisiva de Kardec, completa felicidade. E os espíritos nos respondem de acordo com a nossa condição do hoje. Então dizem eles que não, que a vida foi dada a cada um de nós como prova ou expiação, haja visto o mundo que nós vivemos, né? Contudo, eles abrem aí um parênteses. Dele, porém, quer dizer, do homem, da criatura terrestre, compete suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Quer dizer, é a nossa busca, é o nosso esforço de redenção. Ser feliz um pouquinho aqui, um outro pouquinho ali, juntar essa felicidade, fazer essas nossas comemorações interiores, agradecendo a Deus esses momentos, essas conquistas que são realmente valiosas para cada um de nós. Aproveitando essa questão 920, que fala da completa felicidade, Kardec, então, com a sua racionalidade, faz a seguinte indagação. O homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Por quê? Porque, por enquanto, nós vivemos assim num mundo de dúvidas, ansiedades, preocupações, a materialidade que impera, né? Mas há um progresso em evidência. Esse progresso, sabemos, é o progresso da doutrina, que vai cultivando a sua base para que nós tenhamos uma transformação, possamos caminhar nos primeiros degraus de um mundo de regeneração, onde o percentual do bem será majoritário em função do mal que ocorre hoje em sentido contrário. Então, os espíritos, dentro dessa racionalidade da mesma tônica, respondem assim. O homem é quase sempre o obreiro, quer dizer, o construtor de sua própria infelicidade. Porque se nós temos os nossos momentos felizes, são momentos. Oxalá esses momentos fossem contínuos, mas eles são, assim, interrompidos. Temos um momento feliz. Eu me lembro muito de uma obra que eu li, Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, que tem um capítulo sobre a noite escura da alma. Interessante, né? Realmente acontece isso. Há determinadas situações, determinados fatos, que nós não estamos indiferentes a ele e há um sucesso financeiro, sociológico, digamos assim, de condução de determinados problemas que nós achávamos que estavam resolvidos e não estão. Aí vem o reverso da medalha. Então nós ficamos naquela ansiedade, naquela preocupação, nós não ficamos com aquela felicidade. Porque toda e qualquer emoção, né, a emoção é um sentimento que causa movimentação na nossa mente, diz Joana de Ângeles. E essa emoção é positiva ou é negativa. Então o grande problema, a grande análise é nós transformarmos as nossas emoções negativas nas positivas. E esse aí é a nossa grande preocupação. Surge da noite escura da alma, situações as quais muitas vezes nós nem imaginávamos que surgisse e aí nos preocupam, nos trazem intranquilidade. Então eles dizem assim, que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Mas praticando a lei de Deus, há muitos males ele se evitará. Eles falam em se forrará. Quer dizer, se forrará é se fortalecerá, evitará, e que irá proporcionar uma felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, tudo é um processo não de absolutismo, que o absoluto é o Pai, mas em tudo há uma relatividade. Ora somos felizes aqui, há momentos de felicidade, voltamos a ser felizes e nós vamos nessa marcha evolutiva até encontrar o nosso todo, o nosso ser espiritual moralmente transformado. Com base nesses dois questionamentos, nós fizemos um resumo de uma diferença do homem carnal para o homem moral, né?
Então, dentro desses aspectos que nós vimos aqui nas questões já percorridas, o homem carnal tem na terra apenas gozos materiais, né? Sua felicidade é uma satisfação fugidia, fugaz, né? De todos os seus desejos. Não é aquela constância, ela é intermitente. Ou existe ou não existe, ou pode existir ou não existir. E isso nos causa uma angústia pelas vicissitudes da própria vida. A morte nos assusta. Nós duvidamos do futuro. O homem carnal, realmente, ele duvida do futuro. Ele tem a sua vida única, assim ele pensa e sente até então, até que haja uma situação diferente em que ele possa voltar às suas reflexões para a vida futura, cuja vida futura é o eixo moral da doutrina que Jesus nos trouxe. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte inicial da obra. E já, né, e a sua alma, a morte o assusta, e ele então vai nessa caminhada. Se nós falarmos do espírito bom e do bom espírito, ele vai nessa caminhada, né, do espírito bom, que está se formando, que está adquirindo a sua capacidade para bem produzir, para bem pensar, para bem se transformar, se ser acessível, pensar com mais retidão a respeito da vida, das dificuldades, dos momentos difíceis, dos desafios. Já o homem moral, ele já tem um suporte, ele já tem uma elegância no sentir, no falar, no agir e no próprio pensamento. Então, ele se coloca acima das necessidades que são transitórias, são factícias, como dizem os espíritos. Já nesse mundo, ele começa a experimentar gozos que o homem material desconhece. Isso é muito próprio de cada um de nós, né? Nós temos assim as nossas diferenças. Às vezes a gente sente que tal ou qual pessoa, a qual conhecemos, encara com um pouco mais de tranquilidade as dificuldades da vida, mas o outro está muito ainda ferrenho, muito próprio do ele mesmo, da sua dificuldade, do seu sofrimento. Ele não analisa de que somos filhos de Deus e, apesar de todas as dificuldades, a vontade do Pai é soberana, porque o Pai sabe a área de atuação em que nós estamos. Ele tem na sua presciência, ele sabe. Tanto assim é que ele cria todas as oportunidades, através de seus mensageiros e dos seus representantes, para que tenhamos os recursos necessários, não só os nossos, mas aqueles como ele coloca. E um do que eles colocam nessa minha doutrina dos anjos de guarda, está lá no Livro dos Espíritos, está na questão 495, né? uma síntese de Santo Agostinho e São Luís a respeito da doutrina dos anjos de guarda, que é a proteção de Deus a toda essa equipe. Espíritos protetores que zelam por nós, que nos tutelam, que nos supervisionam, que nos tratam como pais em relação aos filhos, né? Aliás, a doutrina dos anjos de guarda me lembra os primeiros anos quando nós estávamos na faculdade e ali ingressamos no curso de Direito, né? Que nós chegamos e ouvimos de um professor a seguinte definição, né? Que no direito romano, mais especificamente no direito da gente, existia a figura do pater familias. Isso me emocionou muito naquela época. Nunca mais esqueci isso. E o pater familias era aquele cidadão exemplar, exercendo essa atividade e bom relacionamento, não só com seus familiares, mas com aqueles que o conheciam. Era ele que ouvia, era ele que aconselhava, era ele que mostrava os caminhos a serem percorridos. Então, essa atuação já na Terra, vindo lá do Império Romano, do direito romano, das tradições romanas, que já vinham, essa progressão que a gente sabe que é lenta, que é gradual, em função de nós mesmos, do mundo que nós vivemos. Mas o conteúdo vero, autêntico, aí está, a todas as luzes, né? Já na Terra existia essa doutrina dos pacificadores, que era o pater familias, né? E continuando aqui, o homem moral, que é aí o bom espírito, não é o espírito bom.
ele já, a moderação dos seus desejos, dá a ele calma, dá a ele serenidade. E ditoso pelo bem que se faz indene, quer dizer, se coloca numa situação de defesa a decepções e contrariedades que deslizam sem nenhuma expressão dolorosa dentro dele mesmo. Muito bem. Ultrapassado esse aspecto, com base nas questões 920 e 21, que a gente estabeleceu a nossa diferença entre o homem carnal e o homem moral, nós recorremos ao Livro dos Espíritos e trouxemos com base nos questionamentos anteriormente vistos, 920 e 921, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 10, algumas colocações que nós extraímos. Uma delas é de que os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, quer dizer, essa completa felicidade está vinculada à questão 920, quando Kardec fala da completa felicidade. Então, nós não podemos aspirar a ela enquanto nós não nos tenhamos tornado puros. Olha aqui, quer dizer, esse tornado puros é a nossa plenitude, como diz Joana de Andes, não absoluta, mas relativa, que a plenitude absoluta é o Pai. Então, qualquer mácula nos interdita a entrada nos mundos ditosos. Por isso nós estamos num mundo de provas e expiações. Né? Mediante as diversas migrações nossas, é que os espíritos vão se expungindo, exteriorizando de nós, dentro de nós, pouco a pouco, as suas imperfeições. É a misericórdia divina aí atuando. Nós não podemos, assim, de uma hora para outra, extirpar de dentro de nós as nossas inferioridades. Isso tem que ser condicionado ao fator tempo, momento, reflexão, as nossas orações, nosso esforço de redenção, tudo na vida nos leva a isso. Né? Às vezes até indiretamente, sem que nós o sintamos, nós somos levados a tomar tal ou qual medida por causa de outras tantas situações que vivemos. Nós não nos sentimos bem, então tomamos uma posição diferente. Isso já é um indício de renovação interior. E mais umas colocaçõezinhas muito próprias de alcançar a nossa felicidade, e que as provações da vida, os fazeres, nos fazem assim, nos adiantarmos, nos evoluirmos quando bem suportados. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam os nossos espíritos. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Isso é uma lógica racional. Como também, quanto maior as nossas enfermidades, maior então é o efeito medicamentoso, os efeitos de tratamento, os efeitos operacionais, toda a estrutura médica que se forma. Né? Então depende de nós, pela resignação, tornar proveitoso o nosso sofrimento, buscar a felicidade, não a infelicidade, e não estragar o futuro com as nossas impaciências, visto que em sentido contrário nós teremos o quê? Que recomeçar. E aí, nós fizemos aqui uma pesquisa também no Evangelho segundo o Espiritismo. E fomos encontrar no próprio capítulo 5, falamos agora do item 10, o item 20. Esse item 20 é uma instrução dos Espíritos, que a gente sabe que existe lá em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E François-Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot, obtida em Paris no ano de 1863. Né? Kardec juntou, por inspiração, essa mensagem para, digamos assim, consolidar todos os estudos que já haviam sido feitos com base na inspiração dos Espíritos da Terceira Revelação. Então, aqui é uma síntese da instrução que nos trouxe, a abençoada instrução do cardeal Morlot. Diz ele: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Uma espécie de uma
concomitância ao Eclesiastes, né? De que a felicidade não é desse mundo. E diz ele, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, diz ele, nem mesmo reunida essas três condições, ou seja, a riqueza, o poder e a florida juventude, nem mais, nem mesmo essas são condições essenciais à felicidade. Digo mais, mesmo reunidas essas três condições tão desejadas por cada um de nós, podem as mesmas influir na felicidade tão almejada. Por quê? Só seremos efetivamente felizes na completa felicidade quando? Quando nós nos tornarmos espíritos puros. É intermina a nossa progressão. Nesse mundo, por mais que se faça, cada um de nós tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepção, onde a conclusão que se chega é que a Terra é um lugar, é um mundo de provas e expiações. Então, é uma felicidade relativa, conforme está na questão 921. E aí, fecha dentro das conclusões, abençoadas conclusões, de que se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Na morada terrena são peculiares as provas e expiações. Forçoso é que se admita que há algumas moradas mais favorecidas, onde o espírito possui a plenitude relativa dos gozos inerentes à lei do mundo. Daí Deus ter semeado esses belos planetas superiores, nos quais os nossos esforços e as nossas tendências nos farão gravitar um dia que, quando purificados e aperfeiçoados. E agora, como nós estamos com 22 minutos já, como passa rápido o tempo, né? Nós queremos fazer aqui um encerramento, lembrando de Jesus, que o tema é Jesus e felicidade. Nós nos lembramos daquela célebre questão que Kardec submete no Livro dos Espíritos aos Espíritos da Revelação. É a questão 625. E nós vamos ler aqui, por amor ao texto, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Os Espíritos respondem um nome com apenas 5 letrinhas, 5 letras, abençoadas, Jesus. E aí há uma alentada descrição sobre Jesus, que nós sintetizamos, que o nosso mestre constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. É por isso que seguir a lei de Deus, nós temos um paradigma, um divino paradigma de Jesus. Seguir a doutrina de Jesus, que é a doutrina da lei do amor, lei soberana no universo do Pai. A doutrina que Jesus nos ensinou é a expressão mais pura da lei do amor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava, era o mensageiro direto da divindade. Então, meus irmãos, a nós mesmos, nós nos questionamos. Na terra têm aparecido espíritos eminentemente elevados, mas o mais puro que aqui esteve foi o nosso mestre. Como mensageiro divino, tarefas que o Pai, na sua presciência, como Criador incriado, só outorga àqueles que efetivamente vão cumprir o que o Pai lhes delegou. E por isso Jesus esteve aqui conosco para modificar a estrutura do planeta, a sua geologia e também a nós mesmos, a nossa estrutura interior. A lei de Deus se resume numa única só, conforme nós já sabemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o espírito, de toda a alma e ao próximo como a nós mesmos. Aí estão toda a lei e os profetas, parte inicial do Evangelho segundo o Espiritismo.
precisamos cultivar o alto amor, porque sem o alto amor eu não posso amar o meu próximo. Eu tenho que amar, saber amar, cultivar esse amor. Interessante que nós vemos na doutrina autoconhecimento, autoiluminação, autorrenovação, né? Esse auto-amor, autocompaixão, esse prefixo auto, antes da palavra, designa o quê? Esse esforço próprio de cada um de nós em nos tornarmos seguidores de Jesus. Por que seguidores de Jesus? Porque Jesus é a porta. Está lá no Evangelho de João. Eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. Então, tudo que fizermos na terra, todas os nossos gestos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, os nossos procedimentos, né? A maneira como nós nos portamos no lar, fora do lar, na vida social, na vida de relação, estejamos nós onde quer que venhamos a estar. Ali nós temos que ser seres pensantes, ser bons, buscar a empatia. Vezes sem conta adentramos em determinado local, boa ocasião, vivemos uma experiência muito simples, mas que nos dignificou muito. Entramos num supermercado para fazer determinadas compras e nós, quando atravessamos um determinado setor, vimos uma confusão entre os funcionários do mercado e outros tantos que ali estavam adquirindo as suas mercadorias, discussões banais, um briga daqui, outro briga dali, um xinga daqui, outro xinga dali. Nós atravessamos aquilo em prece, pedindo aos nossos protetores, aos nossos guias, aos guias de todos que ali estavam, que harmonizasse, que houvesse um momento de paz, que cada um tomasse o seu rumo e ficássemos dentro de nós mesmos, no nosso silêncio emotivo, voltados para o nosso Pai, para Jesus, para os protetores, amigos espirituais. E louvado seja Deus, tudo se pacificou, tudo se harmonizou, não tivemos nenhuma interferência, apenas e tão somente lembramos das lições e um misto de felicidade nos trouxe ali. Ainda aquele resto de felicidade, aquela conquista de um grãozinho infinitesimal de areia nos domicílios celestiais que são os nossos. E nós nos emocionamos muito e dentro do nosso silêncio agradecemos a Deus a oportunidade de ali estar e nos educar, auto-educarmos. Graças a Deus é por esses momentos. E como nós estamos nos aproximando do Natal, nós queríamos encerrar esse nosso tão breve contato, convívio, que nos dignifica, que nos aproxima muito, lendo alguns trechos, alguns parágrafos de uma mensagem de Emmanuel, extraída aqui de Fonte Viva. É a última mensagem, é sobre o Natal. Vamos ler apenas alguns trechos, que já estamos com 28 minutos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Diz Emmanuel na sua sabedoria, discípulo de Jesus que é, que as legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema, outro gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade.
a justiça do olho por olho e do dente por dente, e encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso, do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. E, finalmente, estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. E nós, que acabamos de refletir sobre esse tema, nós, dentro da nossa pequenez, dentro do nosso estado de nanismo espiritual, ousamos complementar aqui a mensagem divina de Emmanuel. Nesse período final, em que repetimos, ele nos diz: estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Nós nos permitiríamos a Deus, a Jesus, a seguinte colocação: buscando subir sem cansaço a montanha de luz que nos conduzirá à eterna felicidade. Então essa é a mensagem, esse é o tema que procuramos refletir, analisar de coração para coração, sem nenhum laivo de personalidade, de personalismo, apenas atentos à orientação dos queridos protetores espirituais, mensageiros de Deus, que em bom momento e no momento aprazado, pela paciência da misericórdia divina, aqui estiveram e aqui estão, para nos orientar, presentes às nossas dificuldades, surgir aqueles momentos em que nós estamos saindo das nossas aflições, das nossas infelicidades, para que um raio de luz, lá no final do túnel, ilumine a nossa consciência, que ela tem uma vinculação, uma sintonia com a consciência cósmica. Porque, como diz Leon Denis, o homem está ainda no sono e ele precisa despertar para esses recursos que ele tem dentro de si mesmo, na sua genética espiritual, para que nós cada vez mais despertando, tornando maleáveis o nosso perispírito em função do nosso pensamento mais evoluído, mais desmaterializado, encontremos e possamos seguir as leis de Deus através de Jesus, que é a porta. Graças a Deus, obrigado a todos por esses momentos, até uma próxima oportunidade e um Feliz Natal a todos. Graças a Deus.